E aí todo mundo eu vou responder, agradecer os comentários, versão número 2, vídeo 2, ou sei lá qual é a palavra. A mãe tá fazendo comida ali na cozinha, então talvez saia barulhos de pratos e coisas e a prateleiras abrindo. Eu quero falar sobre uma coisa que eu notei que é importante. O YouTube tem uma coisa chamada comunidade, e aí aparece todos os comentários aqui, coisas que as pessoas colocam, e aí ficaria bem fácil pra mim responder enquanto eu leio. Só que eu notei que a verdade é que isso não funciona direito, porque não aparece todos os comentários aqui, então eu vou ter que ir vídeo por vídeo e olhar. Mas se, na verdade, eu não vou poder fazer isso pra sempre, né? Eu vou ter que usar essa guia da comunidade aqui que aparece nos comentários. Então, se por acaso eu não responder, é porque o seu comentário não apareceu aqui. Não fui eu que não respondi porque não quis, é porque o YouTube, a programação do site não tá mostrando algumas coisas aqui por algum motivo. E eu não faço a mínima ideia de como resolver isso. Não sou eu, é o YouTube, tá bom? Então vamos responder as coisas. Como sempre, mais coisas da família e conhecidos, mas isso tá tudo bem, faz sentido, é o início. Querido, que alma pura tu tens, obrigado. Iniciar essa exposição de sentimentos é o primeiro passo. Tomara que ajude, e meio que ajuda de certa forma. É como pegar e jogar fora, ao invés de ficar guardando tudo dentro e tentar agir como uma pessoa normal, sendo que eu não tenho como agir como uma pessoa normal. Sobre frases motivacionais, não é tão ruim assim. Uma por dia sempre repita, é bom também. Assista os vídeos da Neto Guimarães, ela é doutora neurologista, mas espiritualizada. Ela explica muito sobre as coisas neurológicas que acontecem na mente do ser humano. Grande abraço. Eu posso até olhar, mas já não adianta mais olhar coisa e ver coisas. Coisas motivacionais não funcionam, sabe? Tem que estar com a mente a mente tem que estar em um tipo de configuração específica para coisas motivacionais funcionarem na mente. Eu não posso falar para mim, eu vou conseguir quando eu não sinto nada na cabeça, sabe? É difícil. Eu não tenho estabilidade. É muito maluco de tentar explicar, mas é como se não fosse a mesma pessoa. Literalmente eu posso decidir fazer alguma coisa agora e daqui uma hora não me importa mais com aquela coisa. Eu não tenho mais a capacidade mental para começar a fazer aquela coisa. E isso é real e é horrível. E tem um monte de coisas. Não tirando crédito de coisas motivacionais, porque eu acabei criando uma motivação que aí no futuro vai aparecer nos vídeos do futuro, porque esse aqui tá falando aqui com você agora é o Rafael do futuro do dia 29 de setembro. E ainda tem vídeos mais do passado pra aparecerem ali. Mas eu acho que eu meio que descobri uma coisa motivacional que funciona em todos os estados mentais. É meio bobinha a coisa motivacional, mas ela... A que eu criei pra mim, mas ela... Talvez funcione. Eu não vou falar sobre ela agora porque ainda não apareceu o vídeo em que eu criei ela do nada, assim. Eu não criei ela do nada, né? Uma combinação de pensamentos que brotaram do nada em uma manhã sentado ao ar livre. Mas muito obrigado, Asha Masuti. Rafa, não se lembra de mim. Não, eu lembro que você fala com a mãe aí de vez em quando. A gente não conversou muito, né? Mas a gente deu um pouco de risada quando você vinha aqui com o Vitalina. Mas acho que o principal é tu falar. Falar teus sentimentos e teus pensamentos muito positivos. E ter um pensamento muito positivo. Eu ainda tenho que aprender a ler direito as coisas. Ter pessoas que tu confia pra falar sem julgamento, sem comentários, só falar e ter quem te ouça, só te ouvir. Continua botando teus sentimentos pra fora, parabéns pela iniciativa. É isso aí, um passinho de cada vez. E tu está dando o primeiro passo, isso é muito bom. Continua, não para, fala que eu te escuto. Amei tua iniciativa. Obrigado, Márcia. Feliz por todos vocês da família, com certeza está feliz e te apoiando. Feliz por todos vocês, toda a família com certeza está feliz e te apoiando. O pai e a mãe estão felizes que eu não tô mais no meu buraquinho escondido. Eu ainda sou a mesma pessoa, com os mesmos problemas, sofrendo da mesma forma, sendo chato do mesmo jeito, mas eu tô tentando mudar isso, botando as coisas pra fora e falando porque é melhor. É melhor, não adianta. Não adianta, é a conclusão que eu tenho, não adianta ficar fingindo que tá tudo bem, ou fingindo que eu vou conseguir ser normal igual a todo mundo, porque não vai. Então começa a falar e tentar fazer essas coisas como transformar o sofrimento em entretenimento pra ver se eu consigo sentir o lado positivo da realidade. Os objetivos número 1. Ser mais legal com a família, começar a aprender a me comunicar melhor com as pessoas, porque pode parecer que eu falo bem, mas na verdade eu não sei falar nada sobre nada. Se a gente vai conversar assim de pessoa pra pessoa, eu sou tudo estranho, dependendo do dia, dependendo da configuração mental, é muito estranho. Continue, se te faz bem. Vai em frente. Amo tu, força e fé. Muito obrigado, Márcia. Simone, Rafael, acho que tu te expressas muito bem. Depende do dia. Infelizmente não é... A minha capacidade de me comunicar também não funciona
todo dia de uma forma boa. Consegue transmitir bem o que pensa, o que passa. Depende do dia. Não sei teu problema exato. Eu também não sei, mas eu sei que eu tenho sintomas de vários problemas. Falamos em paranoia. A paranoia surgiu mais tarde. É uma coisa assim de um medo assim de que as pessoas vão me fazer mal ou alguma coisa, ou que o universo está contra mim, ou que alguma coisinha insignificante tem um significado extremo e é relacionado com alguma outra coisa. A paranoia é uma coisa horrível. A que eu tenho, ela é sempre relacionada às pessoas que querem me fazer mal de alguma forma, entre outras coisas. Os pensamentos intrusivos os pensamentos intrusivos acontecem, tem milhões e milhões de sabores e incomoda muito porque enche a cabeça de coisa inútil e não tem o que fazer. Até que é fácil, não é fácil de lidar, é chato de lidar. Fica ali acontecendo, e quando acontecem essas coisas eu nem sei como descrever ou dar um exemplo de ficar pensando alguma coisa sobre coisas que não tem importância e a mente gasta energia e pensamento e recursos cerebrais pra quê? E acontece isso. Eu tenho isso. Eu queria achar um exemplo bem claro disso comigo, mas não tô conseguindo pensar nenhum agora. Ficar pensando em mesa, ficar pensando em coberta, ficar pensando em cadeira, coisas ruins que são horríveis, é uma desgraça. Atrapalha assim o dia a dia. É, não para. Só para se. É horrível quando acontece isso. Cada transtorno tem seus sintomas e que bom que tu tens clareza deles. Eu tenho sintomas de várias coisas, é uma bagunça. Estou te achando muito desenvolto, falando bem, tentando expor teus pensamentos. Poderias atingir outras pessoas com os mesmos problemas e se ajudarem mutuamente. Eu não sei se eu tenho capacidade de ajudar outras pessoas, eu não sei nem se eu tenho capacidade de ajudar a mim mesmo. Pelo menos saíste do quarto. Tem um verde lindo atrás de ti e estás te expressando. Parabéns. Muito obrigado. Eu não sei qual é o rumo que vai tomar essas coisas, mas é eu tentando me liberar das coisas, falar, dizer, eu sou desse jeito e não é de propósito e por aí vai. Ver se cria alguma coisa legal a partir disso. Conexão com as pessoas, eu mesmo evoluir como pessoa, ser menos chato, porque às vezes eu sou muito chato com quem tá perto de mim. E por aí vai. E tentar realmente um dia descobrir exatamente toda a historinha cerebral que eu tenho, todas as coisas, os nomes. Eu sei que tem alguma coisa da categoria autista ou categoria esquizofrênica, mas pode ser, vai saber. Tem tantos sintomas e coisinhas e eu não tenho a inteligência total e nem o entendimento total das coisas para saber. E eu tenho muita curiosidade sobre isso. Vai ser legal descobrir os nomes das coisas, porque tudo tem nome, todos os meus comportamentos eles têm nomes, todos os meus sintomas eles têm nomes, e é muito legal isso, eu tenho curiosidade sobre isso. Mas obrigado, Simone. Agora eu não sei se eu já respondi a Lela e o pai aqui, mas eu acho que eu já respondi, então eu vou pular vocês, Lela e pai, vocês sabem que eu me importo com vocês sabem das coisas, vou pular vocês aqui. Obrigado, Tete. O Tete falou que a ideia de responder os comentários com vídeos é legal. Eu acho que é uma coisa legal. Descobrindo arte na natureza. A primeira barreira foi quebrada. Você tentando expor seus sentimentos. É difícil colocar em palavras o que sentimos e você consegue. Vai em frente. Muito obrigado. Eu tento ser o mais honesto possível e às vezes a mente falha. Mas eu gosto de tentar ser honesto o mais que eu conseguir. Ainda acho que eu não consigo o suficiente, mas conforme eu vou continuando, tomara que eu consiga aprender mais e mais e mais a me comunicar, expressar e falar as coisas. Muito obrigado. Tem algo que te interessa, tipo ler, pintar, desenhar, cantar, tocar instrumentos? Não. Tudo que eu faço, eu não tenho interesse em nada. Na verdade, eu gosto só de explorar e ver. Eu só tenho curiosidade sobre as coisas e andar e dar risada. Eu tenho uma curiosidade sobre as coisas, mas não tenho capacidade de me. Não tem nada. Por exemplo, tocar um instrumento? Não tenho coordenação motora. Desenhar? Não, nada disso me interessa. Eu gosto de jogar, assistir, eu gosto de sair, caminhar. E o que é engraçado, tá acontecendo mais agora. Isso, o 95% dentro de casa sofrendo, estando sozinho ali isolado, tá mudando agora. Eu tô e meio que saindo dessa coisa, devagarinho, com a ajuda da família, Lélio e Gabi, os amigos deles, devagarinho eu vou saindo disso. É superficial a melhora de fazer essas coisas, mas ajuda um pouco sim. Ajuda um pouco sim.
Todo meu eu falhado, ele continua existindo, mas pelo menos eu tenho momentos positivos na semana. Talvez se dedicar a uma atividade que te dê prazer possa ser bom. A família toda tem um lado musical. Quem sabe aches algo. É verdade, a família tem um lado musical, o pai, a Lela, Tato, todo mundo, o vô tinha, o vô Leonel. Mas eu não tenho a. Eu gosto de ouvir música e dançar e pular, eu fico meditando. É muito estranho o jeito que eu sou a pessoa mais tímida do mundo que não consegue se expressar ou conversar. E aí, quando tem uma música, alguma coisa, ou nas festas com a Lélia e o Gabi, eu me mexo mais que todo mundo. Eu não bebo nem nada, eu só sou eu lá aproveitando a música. Música me faz bem pra mente. Eu me sinto feliz, sabe? Eu me mexo que nem todo descoordenado e danço tudo estranho, mas eu não me importo. É um momento feliz pra mim quando eu ouço música. Mas para fazer, se dedicar, não tenho capacidade. Desenhar, eu posso fazer rabisco abstrato, mas isso não me dá nenhum tipo de alegria. É mais, eu não sei, realmente não sei. Os vídeos vão ser a atividade que eu tô tentando fazer para me conectar mais com as pessoas e com a família também. E a gente fazer coisas juntos e tentar, sei lá, sentir a positividade da realidade, que quando eu falo isso é sentir algo bom. Não só para mim, mas com todo mundo da família. Esse é o sonho, um dos objetivos principais que eu sempre repito. Valeu. Pra frente, superando suas dificuldades, adquirindo mais confiança para seguir em frente, estamos muito contentes com as pequenas evoluções. Obrigado, Pai. A fé entende perfeitamente as coisas que não estamos acostumados realmente nos assustam. E vamos aprendendo com nossas experiências. Essa questão de ter dificuldade de entrar num ambiente diferente é até certo ponto normal. Só que pra mim o anormal disso tudo é que eu posso entrar num ambiente diferente e não me importar e tá super feliz e não pensar nada sobre isso, e eu posso entrar no mesmo ambiente e me sentir tímido. É como se eu não tivesse, sabe? Depende do dia. Que configuração mental que eu vou ter, o que vai acontecer comigo, eu vou ser uma pessoa extrovertida e felizinha, que não se importa com nada, que tá toda segura de si, ou uma pessoa super tímida e assustada que tem medo de tudo, na mesma situação, em dias diferentes. É muito estranho a cabeça. Isso me atrapalha, obviamente, porque aí eu não sou a mesma pessoa nunca. Falar em público pra mim era dificílimo, mas às vezes precisamos tentar fazer ir para aquele ambiente indo com medo mesmo e vendo que sofremos desnecessariamente muitas vezes. É verdade. A maioria das vezes os nossos medos e timidez e inseguranças, eles são só barreiras que não significam nada, pois vamos nos acostumando com os desafios degraus por degrau. Todos temos nossos dias bons, onde estamos animados e dispostos a interagir, e outros queremos nos recolher. Até certo ponto isso é normal. O que não é normal é essas coisas de estar em dia bom e ruim acontecer sem motivo, né? Simplesmente mudar a personalidade inteira da pessoa, do indivíduo, no caso eu, por estar se sentindo assim. Como se eu não fosse a mesma pessoa. Não é só eu versão, não é eu pra baixo, é um outro eu. É assim que eu me sinto, é como se não fosse o mesmo eu. É só um outro eu com as memórias, mas não é mais o eu. O eu que tá aqui não tá mais aqui amanhã. É muito estranho. Eu não sei como explicar isso, a bagunça que é. Um dia eu vou ter que falar com uma psiquiatra pra conseguir expressar bem as coisas que eu sinto. Não é bom eu estar isolado por muito tempo. E eu fiquei isolado por anos, mentalmente, até fisicamente. Mesmo eu estando perto das pessoas, eu, sabe, fiquei trancado em mim aqui, fingindo tá tudo bem, fingindo tá menos pior do que tava, e isso só piorou tudo. Você tem muita clareza quando coloca pra fora teus sentimentos e sensações. Muito obrigado. Eu tento ser honesto o máximo possível, eu quero ser mais honesto e tentar me expressar melhor. Uma coisa disso ali, de enfrentar as coisas e ir se acostumando, uma coisa que é interessante do transtorno esquizotípico é que eu me expor às situações não muda o sentimento inconsciente de insegurança ou timidez. Eu não sei qual a explicação certa pra isso, mas eu noto que eu tenho isso em mim. Não importa o que eu enfrente ou faça, que quebre essas barreiras de falar ou não falar, ou tá em público ou não tá em público. Tudo depende do meu estado mental. Eu não me acostumo fazendo mais as coisas. Não muda nada pra mim. O dia vai estar com eu sendo capaz de não me importar com nada, ou eu vou estar tímido, escondidinho na minha concha. E treinar não funciona. Realmente não funciona. É tudo aleatório. Eu não tenho capacidade. Eu posso. Por exemplo, se eu tivesse que chegar agora e falar na frente de 10 mil pessoas,
eu falaria de boa, não sei o que, não importa, eu ia falar, eu não sei o que falar, mas eu começaria a falar e não me sentiria nenhum tipo de, ia ser divertido pra mim, sabe, ia ser uma coisa engraçada pra mim, um momento divertido. Mas se eu tivesse que falar das coisas importantes pra mim, como eu me sinto profundamente, de alguma coisa que eu quero fazer que afeta o sentimento, sai, nunca conseguiria, nunca conseguiria. E as inseguranças, como eu disse, dependendo de qualquer situação, pode ser a mesma situação, eu vou ser capaz de não ser tímido, de ser normal e falar normal e aproveitar a situação, ou só ficar trancado, escondidinho dentro de mim. E não importa treinar ou fazer nada, não muda nada disso, eu continuo preso, dependendo do estado mental. O que é estranho. E tudo isso acompanha um tipo de paranoia estranha. Eu chamo de paranoia, mas é uma sensação estranha com relação às pessoas, um tipo de desconfiança que não é natural. Não é, não é nada natural. Mãe! Rafa, ver você se reencontrar. Ainda não me reencontrei, mas vamos tentar. É isso que a gente tá tentando, né, mãe? E reencontrar a família, conversar, abrir sua mente, expor sua dor e tentar melhorar a cada dia me deixa muito, muito feliz. Sempre sonhei com esse dia. Foram anos de sofrimento, ainda é anos de sofrimento. Eu ainda não mudei, né, mãe? Eu ainda ajo da mesma forma com vocês, eu ainda estou sofrendo da mesma forma, mas a gente está tentando fazer uma coisa diferente. Essa que é a realidade. Pulando de um profissional de saúde e outro, e você sempre muito fechado. Mas agora chegou esse dia tão sonhado e o melhor que partiu de você querer mudar. Isso é maravilhoso, filho. Eu amo você. Também te amo, mãe. Você tá ouvindo? Você tá ouvindo porque você tá aí na cozinha. Vamos tomar que dê certo, né? Tomara que dê certo, tomara que a gente consiga melhor, tomara que a gente consiga melhorar a nossa vida de todos nós. Fazendo essas coisas, tentando se divertir, tentando melhorar, tentando falar sobre as coisas, enfrentando as coisas juntos e parará. Tomara. Amei, muito obrigado. The Music, Vibe, bem good vibes, valeu. Legal, Rafa, suas experiências são legais. Valeu, pai. Lela, obrigado. Rafito, essa eu nunca tinha ouvido como apelido pra mim. Que bom te ver saindo. Simone escreveu, que bom te ver saindo, curtindo, rindo e aproveitando. Esses ótimos momentos precisam ser aproveitados e hoje, com o celular, podemos registrá-los e rever quantas vezes quisermos, nos proporcionando momentos alegres e novamente. É legal relembrar. Eu tô tentando. Esse também é o objetivo, né? Eu não quero só falar da tristeza aí, coitadinha de mim, parará. Eu quero tentar fazer coisas que me tirem disso. Eu vou falar como eu me sinto e vou tentar melhorar e mostrar outras coisas da vida que sejam mais felizes e positivas. Que esse é o ponto, né? Sair do vazio, da coisa ruim. Então a gente tá tentando, a Lélia e o Gaio me ajuda, a gente sai de vez em quando, dá uma filmadinha, tentar achar alguma coisa que seja divertido para as pessoas assistir e que seja entretenimentamente divertido, mas ainda não consegui, é complicado fazer uma coisa que vale a pena assistir, né? Totalmente, que seja divertido de ver. Mas isso também é uma coisa legal para se tentar. Valeu. Rafa, super de obstáculos, vamos que vamos. Valeu, pai. Sobre isso, e considerando que muita coisa do que tu falou eu também vejo em mim, com essa bagunça química rolando no cérebro. Às vezes não tem como fugir. A gente precisa recorrer a reguladores. Eu já li o seu comentário antes de começar a gravar. Gaio, eu vou falar. Tomara que a sua situação melhore. Que desejo de você tudo de bom. Que você consiga melhorar. E eu não sei se meu medicamento vai funcionar comigo, porque desde pequenininho, o jeito que eu nasci já tenho umas dificuldades cognitivas que criaram o meu jeito de ser, que criaram as depressões e parará. Então, mesmo que eu pegar e me entupir de remédio, eu ainda vou ser o eu com as minhas coisas cognitivas falhadinhas e o ciclo vai continuar. Então, por enquanto, eu não vou tentar nenhum tipo de medicamento, eu vou continuar tentando resolver as coisas com estímulos, que é tentar fazer coisas novas, os vídeos, sair mais pra fora, fazer coisa diferente e ver se eu consigo achar uma estabilidade mental. Caso eu falhe, aí talvez eu seja obrigado a tentar a medicação, mas por enquanto, pra mim, não vai fazer bem. Eu sei que o meu estilo de mente, eu sei que vai piorar tudo, mas cada caso é um caso. E eu não sou nenhum tipo de profissional e provavelmente você tem razão, talvez eu seja o certo de fazer, mas por enquanto eu não vou. Esse ano comecei a ter uns problemas que me travaram de verdade. E aí vi que não dava mais para segurar sem ajuda, precisei entrar com alguma medicação. Eu sei
que muitas vezes a gente pensa que não vai funcionar, seja lá pelo motivo que for. Rola quase um medo de não dar certo, mas a real é que a gente precisa dar uma chance. Eu sinceramente não tenho a capacidade mental de ficar tentando dosar a coisa em mim. Eu sei que vai ter um dia que eu vou estar extremamente destruído mentalmente, querendo sumir, e eu vou pegar e usar os remédios como se fosse jujuba. É a mesma coisa que eu faço com comida. Eu sei que eu vou fazer isso. Eu conheço o meu eu quando ele tá todo compulsivozinho. E só vai piorar tudo pra mim. Só vai piorar tudo pra mim. Não é só, toma medicação para depressão, toma medicação para regular o humor, as coisas que eu tenho, os sintomas das coisas que eu tenho, não é só isso. Isso, a própria depressão é um sintoma das coisas que eu tenho, é uma coisa, e ela também não fica ali todo o tempo. É mais uma maluquice que eu nem sei como descrever da forma correta. É uma confusão total. Estranho. E mesmo se eu tirasse todos os transtornos de personalidade, qualquer coisa que eu tenha psicológica, ainda vou ser eu, que nasci do jeito que eu nasci, com as coisinhas, as deficiênciazinhas cognitivas que remetem a uma categoria autista do passado. Então o loop simplesmente continuaria. Em resumo, pra mim, eu tô falando de mim, não de todas as outras pessoas. Pra mim, eu vou pular a parte da medicação por enquanto. Eu falei com a psiquiatra também, não tem não tem tratamento pra isso, não tem medicamento que magicamente vai curar as coisas. É só um tipo de. Que nem pessoa que precisa tomar medicamento que tem doenças crônicas e barará. Mas eu vou tentar evitar isso ao máximo porque eu ainda acredito que eu possa conseguir fazer alguma coisa que vai me ajudar. Alguma coisa real, visual, porque estimulante na cabeça. Uma ação. Que nem fazer os vídeos, por exemplo. Melhorar a minha relação com a família e amigos e as pessoas, esse tipo de coisa. Eu acho que é uma teoria de que isso vai me dar um pouco de paz. Se eu tiver errado, aí eu tento a medicação, obviamente. Porque existe sim uma estabilidade química acontecendo. Definitivamente, pra mim, eita maluquicezinha. Só que elas são coisas que não são só químicas, eu acho, físicas ao lado também. O próprio jeito que a minha mente foi criada a partir do momento em que eu nasci. O corpo é uma máquina que exige manutenção e cuidado. Às vezes, as engrenagens não funcionam como deveriam. Definitivamente as engrenagens não funcionam como deveriam. Muitas vezes, acho que para muitas pessoas, certo? É uma coisa bem horrível. E não dá para magicamente fazer melhorar. Porque tem o tempo e e as coisas que acontecem com a gente, com cada indivíduo, e os traumas e as coisas, e tudo isso é um acúmulo de não é só coisinha química mágica e infelizmente, infelizmente não é fácil assim. Toma remédio e a vida tá boa. Que bom se fosse. Que bom se fosse. E tomara que funcione pra você e pra todo mundo. E não ouçam a minha opinião de dizer que medicamento não funciona e blá blá blá. Eu tô falando de mim. É a minha escolha. Eu tô tentando ver se eu consigo criar uma estabilidade em mim sem medicamento. Mas não decida fazer coisas. Deixa eu falar essa frase de uma forma clara. Se você tem algum problema psicológico, alguma coisa, procura um profissional de saúde mental. Não vai usar a minha opinião de pessoa maluquinha como guia, ok, pessoal? Sempre tentem se informar com as pessoas que têm o estudo para ajudar vocês, não eu que tenho um punhado de problema psicológico e tô falando num vídeo, tá bom? Porque eu não sou nenhum tipo de profissional de saúde mental, eu só tô falando minhas opiniões e as coisas que eu faço para mim e o que eu tô tentando fazer para mim. Não significa que você tenha que fazer o que eu faço, porque eu não tenho nenhum tipo de especialização em coisas, em nada. Só tô falando. E é bom lembrar que todo mundo se sente triste em algum momento. Hoje a gente pode estar bem, amanhã mal. Assim é a vida. Só que o problema é que, pra mim, não é só a tristeza, é a incapacidade de lidar, a incapacidade de pensar como uma pessoa normal. E eu sempre fui assim desde pequenininho. A minha esquisitice em interagir com as pessoas é isso que causa tristeza, a minha incapacidade de me expressar nos momentos que são importantes na vida e tornar tudo pior. A existência é uma coisa triste, na verdade, a realidade é uma coisa triste, se for parar pra pensar, o que, de certa forma, fala ou diz que às vezes a gente tem que
pensar menos, o que é difícil. E aí as pessoas fazem alguma coisa para esquecer das coisas. As coisas que eu usei para esquecer das coisas foi ficar no computador. Essa é a minha droga, ficar no computador. Mas a felicidade também. O importante é não deixar que a tristeza pese muito mais na balança. Essa é a parte difícil. Ah, a tristeza definitivamente pesa extremamente. Não tem como. É uma coisa humana. Qualquer coisa negativa pesa muito mais do que o positivo para nós. Acho que para qualquer pessoa. Qualquer coisinha negativa pesa muito mais do que qualquer coisa positiva. É uma coisa estranha da mente. A natureza criou a gente para procurar positividade, se sentir bem e parará, e qualquer probleminha, dependendo do estado mental, já é motivo para desistir de tudo. Tem um vídeo que vai aparecer aí que eu gravei que vai exemplificar isso, que é um dia que eu tava com dor no pescoço. Eu gravei o meu dia a dia, o que se passava pela minha cabeça naquele dia, e é um monte de esquisitice paranoica e pensamentos nada a ver que o universo é contra mim, por exemplo. O que eu quero dizer com isso é que eu tenho quase certeza que para todos os seres humanos o negativo, qualquer coisinha negativa que aconteça, pesa muito mais do que qualquer coisa positiva. Eu não sei porquê ou qual é a explicação disso, e talvez eu esteja errado, eu só tô pensando alto. Fora isso, eu acho que essa sensação que tu diz estar sozinho, na real, muitas vezes vem dessa impressão de que ninguém vai entender pelo que a gente tá passando. Não, eu literalmente tô sozinho porque eu não consigo me conectar com as pessoas. Não fisicamente sozinho, mas mentalmente. Eu me sinto extremamente sozinho. O tempo todo. 95% do tempo. Quando eu saio com a Lélia e o Gabi, a gente faz alguma coisa, eu converso com os amigos deles, eu dou risada, eu danço e eu pulo. Some, mas a solidão ali tá ainda ali. Sempre. Não é o fato das pessoas não entender pelo que a gente tá passando, porque cada um tem os seus problemas e acho que é até fácil de entender pelo que eu tô passando, né? Mas é uma solidão de não ter conexão com as pessoas. Mesmo eu estando perto das pessoas, mesmo eu estando falando com as pessoas, mesmo eu estando feliz ali perto das pessoas. Eu não sei como descrever de certa forma. Isso foi me isolando e agora eu tento me desisolar e aí eu pareço uma criancinha tentando aprender a ser um adulto e eu já sou um adulto teoricamente, mas a mente não é de adulto e é uma bagunça. E eu sinto a solidão. Com amigos, com a família, com mãe, pai, tanto faz. E não é culpa de ninguém, é uma coisa minha. A pessoa pode entender porque eu tô passando ou não faz diferença contra isso. É, várias categorias. Tudo na vida tem vários tipos de sabores. O que eu quero dizer com isso é que tem vários tipos de solidão. E a gente pode ter mais de um tipo. A mente é uma coisa extremamente complicada. A mente é uma coisa extremamente complicada. Quantos tipos do mesmo sentimento, da mesma situação podem acontecer com as mesmas pessoas? Diferentes tipos de solidão, diferentes tipos de tristeza. E aí tem subcategorias e coisas. É uma maluquice como a gente começa a pensar nas coisas. Tudo tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. A mente, principalmente. É de fato. Ninguém sente a dor que a gente sente por completo. A vida tem dessas coisas, mas é algo que a gente tem que lidar. Ainda bem. Eu não desejo pra ninguém sentir o meu sofrimento da mesma forma que eu não quero sentir o sofrimento dos outros. Empatia é uma coisa limitada. Não existe. O mundo não iria funcionar se a gente sentisse a dor um do outro ou sentisse exatamente o que o outro sente. Não ficaria tudo mal. Eu não consigo imaginar uma realidade em que isso seria uma maluquice, certo? Se eu sentisse a sua dor exatamente como você sente, junto com a minha, ia ficar uma bagunça total. A gente pode ter empatia, mas no fim das contas é cada um por si, na realidade. Essa é a realidade, infelizmente. Mas isso não significa que a gente possa desejar melhoras um pro outro, certo? É uma coisa insignificante que não importa, mas talvez ajude, que nem você escreveu o comentário. E isso é muito bom. Você tá me desejando que eu melhore, de certa forma. Da mesma forma que eu falo que dê tudo certo pra você. Não significa nada, né? A gente só fala coisas. Mas, de certa forma, espiritualmente, mentalmente, tomara que ajude de certa forma. Eu tenho que entender essas coisas ainda, porque eu sou muito estranho na comunicação com as pessoas e sentir as coisas com as outras pessoas. Eu tenho muito medo de ofender as pessoas por causa disso, porque eu sou meio, dependendo do meu estado mental, eu vou agindo de uma forma que parece que eu não me importo com ninguém.
E às vezes eu não me importo com ninguém, nem comigo, dependendo do estado mental. E tem outro ponto. Algumas pessoas realmente enxergam o mundo de uma forma diferente. E quando a gente pensa em como as coisas funcionam socialmente, naturalmente, instintivamente, acaba ficando mais difícil revelar certas situações. Isso gera um desconforto extra que também machuca. Falar sobre as coisas de uma forma honesta. O que é a sociedade cria padrões e coisas. E as pessoas tentam ficar no grupo social e agir como se estivesse tudo bem e esconder os problemas porque todo mundo faz isso, porque é assim que a sociedade funciona. Tem uma linha ali engraçadinha, né? De comportamentos que a gente tenta se comportar como todo mundo se comporta e agir como todo mundo age para ficar parte do grupo, para não ficar isolado, o medo de ser julgado e todas essas coisas e barará, barará, barará. Isso existe. Mas eu posso dizer uma coisa, eu tentei ser igual a todo mundo e agir normal igual a todo mundo e ser como todo mundo é e tentar fingir que tá tudo bem e que eu não tenho problema nenhum e me esforçar pra agir como uma pessoa normal igual a maioria das pessoas, isso só me fez sofrer mais ainda e agora eu tô aqui todo, entendeu? Não é bom eu esconder as coisas ou ficar se fingindo ou se fazendo de que não tem nenhuma dificuldade, porque todo mundo tem dificuldade e esconder elas não faz bem. Não faz bem. E esse casaquinho de pessoa normal que eu tentei vestir a vida toda só me fez sofrer. E eu não vou mais vestir. É verdade, machuca tentar ficar agindo como uma pessoa normal, que entende o que tá acontecendo, quando a gente tem um zilhão de dificuldade escondida. Isso também é uma coisa de ego. Às vezes a pessoa. De orgulho, né? Às vezes a pessoa quer parecer melhor do que ela é e acaba sofrendo por isso. E eu definitivamente fiz isso na adolescência, na vida, enquanto fui crescendo, e olha onde é que eu tô agora, todo bagunçado. A gente não deve esconder as dificuldades ou deixar de falar as coisas para tentar parecer normal quando a gente tá sofrendo. Só atrapalha a vida. Tomara que eu ainda tenha tempo de dar uma reconstruída na mente agora que eu tô tentando ser honesto e tirar as coisas para fora. Mesmo assim, a verdade é que nunca estamos totalmente sozinhos. Sempre tem gente em volta que ama a gente, que cuida, que se preocupa e quer o nosso bem. Basta a gente enxergar. Chorar faz bem, conversar e pôr pra fora faz bem. Por mais difícil que seja. Definitivamente. Eu estaria muito pior se não. Por mais que eu me sinta sozinho, por mais que eu me sinta isolado psicologicamente, não fisicamente, por mais que eu me sinta todo perdido, eu tenho muita sorte porque as pessoas nunca me abandonaram. Sempre teve alguém em algum momento que acabou me salvando, literalmente me salvando, só por estar ali comigo conversando alguma coisa aí. As pessoas percebem às vezes. Qualquer conversa, não relacionada a mim ou a como eu tô me sentindo, mas o simples fato de estar junto com alguém. A mãe, o pai, a Lela, amigos, pessoas que. Se eu simplesmente alguma pessoa que eu só vi uma vez na vida, de certa forma todo mundo me ajuda, me salvou. Eu tô todo errado e triste e mentalmente quebrado, mas eu estaria extremamente pior se não fosse pelas pessoas, o que é estranho, porque eu falo que é meio que um paradoxo, né? Eu falo que eu me sinto sozinho, isolado e as pessoas me salvaram e fica meio estranho, mas essa é a verdade. Sem as pessoas eu estaria, nem existiria mais, eu acho. Então estaria muito pior. Só que o problema é que às vezes eu não sinto as coisas. Isso é uma coisa também ruim. Não sinto as coisas. Mas definitivamente as pessoas ajudam. As pessoas me salvaram. Tô acompanhando seus vídeos, gosto de te ouvir e boto fé que tu vai se reerguer. Em geral, é importante entender que não existe tempestade que dure para sempre. Abração. Muito obrigado, Gaio. É, nada é. Não tem nenhum resultado que é certo. É tudo aleatório. O que a gente pode fazer é aumentar as probabilidades das coisas, certo? Probabilidade de melhorar, probabilidade de ser mais feliz, probabilidade de ter uma vida melhor fazendo alguma coisa. É só isso que a gente pode fazer. O resultado nunca é certo. Nada é certo. Talvez a tempestade dure para sempre. Essa é que é a realidade. A realidade não se importa com nada. Talvez eu sofra para sempre, talvez um monte de gente sofra para sempre. Mas eu tô tentando fazer o que é possível fazer, que é aumentar a probabilidade, aumentar as minhas chances de ver a realidade, de aproveitar o lado positivo da realidade, a coisa feliz da existência. E é isso. Tomara que dê certo para todo mundo, para você, para mim, para todo mundo que estiver passando por alguma coisa, que todo mundo possa ser feliz, que todo mundo possa viver bem, ter momentos bons. Eu sei que isso é infantil e a realidade não é assim. Tem muito sofrimento e não tem o que fazer, tudo meio aleatório, na sorte, às vezes até.
Mas o que a gente pode fazer? A gente pode continuar. Isso é meio motivacional. Mas boa sorte pra nós todos. E agora tem uns comentários aqui que a Lela e o pai sempre estão comentando. Muito obrigado, família, pelo apoio. Obrigado, pai. Obrigado, Lela. Obrigado, pai. Obrigado, Lela. Então tá, pessoal. Se for responder os comentários número 2, se eu esqueci de responder alguém, me desculpa. Eu tentei olhar ali. Essa coisa da comunidade aqui não mostra todos os comentários, o que é muito ruim, porque aí eu poderia responder todo mundo 100% do tempo sem ter que ficar olhando os vídeos e seria muito bom se funcionasse direito. Mas não funciona. Então tá. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, que dê tudo certo pra todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.